Um fato curioso que pouca gente sabe é que o Brasil sim sofreu nas mãos da Inquisição, mais especificamente a Inquisição Portuguesa, na época em que era colônia de Portugal. O Tribunal do Santo Ofício fez 4 visitas distintas em períodos espaçados em estados diferentes. Cada período e cada estado tinha uma certa peculiaridade em relação a qual tipo de heresia eles estavam buscando julgar e condenar. Eu sei que a primeira coisa que vem à sua mente quando eu falo a palavra Inquisição são mulheres amarradas em uma fogueira ou talvez na forca, sendo acusadas de bruxaria. Mas a Inquisição ela é muito mais extensa do que a condenação de bruxas. Na verdade, a caça às bruxas e a Inquisição, como eu já mencionei em um outro vídeo aqui do canal, não são a mesma coisa. Aqui no Brasil, a Inquisição ela não tinha um foco totalmente voltado para a bruxaria, apesar de quando o Tribunal do Santo Ofício chegou aqui, já estava ocorrendo essa perseguição das bruxas lá na Europa. E quando eu digo perseguição às bruxas, é nos moldes que a gente está acostumado a imaginar, tanto na mídia quanto na literatura de uma forma geral, que é a bruxa esposa de Satanás, ou a feiticeira do mal, a que come criancinhas e tudo mais. Aqui no Brasil teve, mas de início o foco da perseguição de heresia no Brasil não era o das bruxas, era o mesmo foco inicial do de Portugal, que era a perseguição contra os judeus ou novos cristãos. Esses novos cristãos podiam ser os judeus que se converteram de forma obrigatória, forçada, poderia ser os judeus que fugiram, vieram pedir abrigo, que saíram de Portugal para vir para o Brasil, ou poderiam ser, no caso, ex-escravizados ou pessoas ainda escravizadas, negras, ou também poderiam ser o caso dos indígenas. Em 1550, o primeiro bispo do Brasil era Dom Pedro Fernandes Sardinha. Ele tinha plenos poderes inquisitoriais, mas na prática foi no ano de 1591, com a primeira visitação do Tribunal do Santo Ofício pelo agente oficial Heitor Furtado de Mendonça, que começaram as investigações e denúncias. A primeira visitação ocorreu no ano de 1591 e foi até 1595 no estado da Bahia e no estado de Pernambuco. O seu foco era, como já dito no início, a perseguição a novos cristãos que tinham origem principalmente judaica. Tanto é esperado que a primeira pessoa que foi condenada à fogueira foi Ana Rodrigues. Ela foi denunciada por praticar o judaísmo na Bahia. Em 1593, ela foi levada para Portugal, mas morreu na cela com 80 anos de idade à espera da efetiva condenação. Era inclusive muito mais comum que as pessoas que seriam condenadas de fato a penas mais graves fossem levadas para Lisboa. No Brasil, 2 figuras apareciam com frequência e necessidade na atuação da Inquisição. Elas eram os membros do clero, vinculados ao tribunal sem integrá-lo, e os familiares, uma denominação de civis, que denunciavam os hereges. Os familiares não eram necessariamente parentes dos investigados, embora fosse comum a denúncia vir de dentro de casa ou de um vizinho. Ser um familiar era ter a chance de subir o seu status e sua condição financeira, já que após ser comprovada a fé católica e não ter sangue infecto, ou seja, de origem judaica, muçulmana, indígena ou africana, além de cumprir com o seu papel de espião e denunciante, o familiar recebia privilégios como isenção de impostos e cargos de valor na administração colonial. Nas visitações seguintes do Tribunal do Santo Ofício em 1618 a 1621, na Bahia, há uma tendência de sufocamento maior das religiões afrodescendentes
e também das religiões indígenas, bem como a partir daqui a igreja ela não estava só preocupada com a questão de crimes contra a fé, mas sim também a crimes contra a moral e os bons costumes, se metendo na vida íntima das pessoas. Na terceira visitação em 1627 no Rio de Janeiro, o foco voltou-se de novo para os judeus, já que eles tinham sido perseguidos no Nordeste, e aí por conta disso eles tinham vindo mais para o Rio de Janeiro, e aí, como já tinha uma colônia forte deles, eles voltaram a ser um foco, mas em paralelo a isso, os crimes contra a moral estavam em alta. E por último, e não menos importante, a quarta visitação, de 1763 a 1769, foi no Grão-Pará, na época em que o Pará e o Amazonas eram um só estado, uma só província, e o foco aqui era justamente em crimes contra a moral e os bons costumes, principalmente adultério, homossexualidade e sodomia. E agora você deve estar se perguntando, cadê as bruxas? Cadê a bruxaria? Infelizmente, a lista dos casos de bruxaria, elas não são tão acessíveis aqui no Brasil, porque boa parte da documentação foi para Portugal, já que era na época do Brasil colônia. Então, os crimes, que eram considerados mais graves, ficaram praticamente no arquivo de lá. Porém, o curioso é que os casos de bruxaria que que os historiadores têm conhecimento, eles são pós o período mais forte da Inquisição. Na verdade, o Brasil ele demorou muito a ser um estado laico, ou seja, um estado sem religião interferindo nas suas normas. Então, mesmo depois do auge da Inquisição e da independência do Brasil, o Brasil ainda tinha leis relacionadas aos dogmas da igreja. Inclusive, se você já acompanha os vídeos daqui do canal, os vídeos mais curtos, você já deve ter visto alguns exemplos de mulheres que foram acusadas de bruxaria aqui no Brasil. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e todas aquelas coisas que você já está acostumado a escutar aqui no YouTube. E principalmente, deixe um comentário com uma sugestão de algum tema que você tenha interesse, mas de repente você ainda não encontrou ninguém falando ou não encontrou material, tem curiosidade, que aí eu posso trazer para você, tá bom? Um beijo e obrigada!